Nessa questão 39, a pergunta aqui é qual é a taxa de dissipação máxima, ou para qual valor de resistência R você tem uma taxa de dissipação máxima, né? Quando ele está falando de taxa de dissipação aí, no caso seria a mesma coisa que a potência. Essa potência você teria que fazer alguma coisa do tipo a resistência R multiplicado por I ao quadrado, né? Onde esse I seria a corrente que passa pela resistência R, né? Então, no caso, se a gente descobrir quem é o I, e aí esse I vai depender do R de alguma forma, né, a gente vai ter uma expressão para essa potência. E a pergunta dele é quando é que ela é máxima, né? Como isso aqui é uma função da resistência, para você saber o máximo de uma função da resistência, você vai fazer a derivada da potência sobre a resistência e igualar a zero, né? Quando a derivada for zero, é porque ela chegou num ponto de máximo aí, né? Então, no final das contas, o que a gente precisa saber é quem é essa potência aqui. A gente precisa ter esse cálculo disso aí, né? Então, para poder saber essa potência, a gente vai ter esse circuito, a gente vai ter que saber qual é a corrente que passa por aqui, né? E aí, para descobrir essa corrente, a gente vai ter que fazer algum tipo de regra de Kirchhoff aqui nesse circuito também, né? A priori, eu poderia botar uma corrente I1, I2 e I3 aqui, mas como eu sei que esses dois aqui são iguais, então eu já sei que se aqui passar uma corrente I, que é a corrente que eu vou usar aqui, ó, se aqui passar essa corrente I, como esses dois pedaços do circuito são iguais, eu já sei que aqui vai ser I sobre 2, a corrente que vai passar por aqui, e aqui também a corrente que vai passar por aqui vai ser I sobre 2, de forma que um I sobre 2 com o outro I sobre 2 que está aqui, quando eles se somarem, você vai ter o I completo aqui, né? Então, ó, agora eu vou fazer a regra de Kirchhoff só nesse pedaço do circuito, porque eu já sei quanto é as correntes que estão aqui em termos desse I aqui, né? Então, eu vou fazer a regra de Kirchhoff para esse pedaço só aqui. Então, ó, partindo desse ponto, primeiro eu vou ter uma perda de I sobre 2 vezes 0,3, que é essa resistência interna da bateria, né? Aí aqui eu vou ganhar 12, né? Aqui eu vou perder I vezes R, e aí isso vai ter que ser igual a zero, porque aí agora eu voltei para o ponto inicial, né? Então, no final das contas, o que eu tenho aqui como corrente, isso aqui vai ser, a corrente vai ser igual a 12, e aí quando eu somar isso com isso aqui, eu vou ter, aqui eu vou ter isso aqui na verdade é o 0,3 sobre 2, eu posso escrever como 0,15, né? E aqui eu vou ter o Rzão, né? Pronto, então essa daqui é a expressão para corrente, né? Então, com essa expressão aqui, eu só substituo no P ali. O P, então, vai ser R vezes 12 sobre 0,15 mais R ao quadrado. E aí, pronto, aqui eu posso ainda até escrever assim, né? Isso aqui, 144 sobre 0,15 mais R ao quadrado. Aí, pronto, então o que eu tenho que fazer agora é derivar e igualar a zero, né? Então, quando eu fizer essa derivada, eu vou ter dpdr. Isso aqui eu vou poder escrever como 144. Ah, faltou um R bem aqui, né? Ó, esse R que está aqui. Então, isso aqui vai ser 144. Aí eu vou fazer, como essa aqui é uma derivada de duas funções, ó, tem uma função e um sobre a outra aqui. Eu posso fazer, por exemplo, a derivada do primeiro. O primeiro que eu vou chamar aqui é esse R, vezes o segundo. O segundo, então, é só o próprio 1 sobre 0,15 mais R ao quadrado, né? E mais o primeiro no caso aqui, eu vou repetir o R. E a derivada do segundo. A derivada do segundo é a derivada dessa função 1 sobre isso aqui ao quadrado, né? Então, vai ficar 0,15 mais R elevado ao cubo. Como estava elevado a menos 2, então vai aparecer um menos 2 aqui na frente. E a derivada da parte interna dela aqui não vai dar nada, porque a derivada vai dar só 1, né? Quando eu derivar aqui. Então, com isso aqui, eu vou ter que igualar isso a zero. Eu ainda não posso cancelar o denominador, porque aqui está o cubo e aqui está o quadrado, né? Então, eu posso multiplicar isso aqui por 0,15 mais R, e aí aqui eu deixo ele ao cubo, né? Então, agora eu posso eliminar esse denominador. Eu posso também cancelar os 144 aqui, que aparece nos dois, né? Aí, no final das contas, então, eu vou ter 0,15 mais R menos 2R é igual a zero. Então, R menos 2R vai ser menos R mais 0,15 é igual a zero. E aí o R, então, vai ser 0,15 ohm, né?
Então, essa é a resistência que vai fazer com que isso aqui tenha uma dissipação máxima. Mas ele, no item B ele pergunta também qual é essa taxa de dissipação. Aí é só você substituir esse 0,15 nessa expressão e na expressão para corrente aqui, né?